Vamos falar agora um pouquinho sobre outras patologias na área de oncologia. Um dos cânceres que nós vamos falar, que é um dos cânceres que apresentam tumores malignos mais comum, é o câncer de pulmão, né? A mortalidade é muito elevada e o prognóstico dessa doença está relacionado à fase em que ele é diagnosticado. Então é muito importante conseguir entender, né? Quando começou todos os sinais e sintomas, né? Nessa imagem a gente consegue visualizar como fica feio esse pulmão, né? Um pulmão com câncer e um pulmão normal. Olha a importância de a gente dar um pouquinho de atenção aí para o nosso órgão tão importante, né? Quais são os tipos de câncer de pulmão que nós temos? Nós temos o de não pequenas células, que atinge mais ou menos 80% de todos os casos, né? Ele acaba disseminando de forma lenta para os outros órgãos e nesse caso ele é muito mais difícil, né, de ter um diagnóstico precoce. Temos também o de pequenas células que apresentam como característica a rápida disseminação para os outros órgãos. Nas imagens eu deixei para vocês visualizarem como que ocorre, né, essa disseminação desses dois aspectos. E aí, no câncer de pulmão, quais são os fatores de risco? Tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, né? Agentes químicos, né? Diabéticos que acabam consumindo uma quantidade de frutas mais diminuída, né? E de verduras. O fator genético, gente, histórico familiar, sempre vai estar lá em primeira instância, tá? Quais são os sinais e sintomas? O paciente vai começar a ter um mal-estar, né? Perda de peso e apetite, aquela dor torácica bem aguda, irritante, a respiração muito mais dificultosa, mais profunda, né? Começa a ter internações muito frequentes, toda vez que vai se internar, o diagnóstico sempre é pneumonia, então acaba tendo aquelas pneumonias de repetição, isso não é legal. Começa a ficar com aquela ronquidão, o paciente que não tem aquele aspecto bom, tá sempre roncando, né? É difícil. Aquela tosse muito seca, persistente, bem característico de quem é fumante, né? E quando acaba escarrando com o sangue. Isso são os sinais e sintomas. A gente vai diagnosticar através de tomografia, ressonância, né? Dependendo do caso, do que o médico visualizar nessas imagens, é realizada uma punção pulmonar, né? Uma toracocentese, uma toracotomia, exame de escarro para avaliar, também a gente consegue fazer, e alguns exames clínicos. O tratamento é parecido com os outros que relacionam o câncer, químio, radioterapia, cirurgias, né? Fotodinâmica, que a gente faz o que? Injeção de medicamentos, né, no organismo através, né, de laser, né? Então, é alguns tipos de tratamento que a gente tem para estar realizando com esses pacientes. Câncer nessas imagens, vocês estão vendo que o câncer de pulmão, né, a gente consegue visualizar, até numa radiografia a gente consegue ter uma visualização melhor do que está acontecendo. A gente vai cuidar como desses pacientes, né? Eu vou ter que tomar uma oferta de oxigênio, lembrando que o oxigênio é uma medicação, não tem que estar prescrito. Vamos ver se esse paciente vai apresentar algum tipo de sangramento. Como a gente fala de parte pulmonar, sabemos que ele pode ter algum tipo de desconforto, então a gente tem que manter o decúbito como? O decúbito elevado, tá? E sempre vamos observar como que está esse padrão respiratório. Se está mais acentuado ou não, está mais cansadinho, por mais que ele esteja com oxigênio, a gente precisa estar observando. Medicações, tá? Com medicação para dor, sempre observar quando tiver dor, fazendo as escalas de dor conforme cada idade, né? Para a gente poder minimizar essa questão de dor, essa sensação ruim que esse paciente vai estar sentindo. Temos também os tumores cerebrais, né? Que
acaba às vezes sendo mais expansível no crânio, né, devido ao que ele pode surgir de várias formas e essas células acabam sendo tanto normais como os anormais, elas acabam sendo desordenadas, tá? Então a gente vai observar, eu deixei umas imagens para vocês, onde vocês conseguem visualizar esses pontos verdinhos, como as áreas que eles acabam atingindo um pouco, tá? Eles são classificados, né? Dá para se classificar esses tumores como os tumores de células gliais, e vem o que? De a origem do próprio cérebro, né? Das meningiomas, que vem o que? Daquelas membranas que vai cobrir o cérebro, fazer a proteçãozinha nos cérebros, e as neuromas ou neiromas, que estão originados o quê? Da bainha dos nervos lá no nosso cérebro. Quais são os nossos fatores de risco? Vamos avaliar o que? Fator genético, primeiro fator que a gente vai observar, né? Se esse paciente ficou muito tempo, né, em radiações para fazer algum tratamento de um outro tipo de tumor, tá? Algumas substâncias químicas, né? E pode ter tido algum vírus, esse vírus pode ter virado, né, um tumor cerebral. Como que eu vou ver os sinais e sintomas? Muita cefaleia, gente. Vômito, mas é aquele vômito normal. Vômito em sentido de jato, né? Que é algo que não é de costume acontecer, tá? Começa a ter dificuldade para andar, tem muita tontura, perda de visão, audição. Então, esses são os fatores que a gente vai estar observando, né? É, Esses são os sinais e sintomas. Vamos diagnosticar através de tomografia, ressonância, eletroencefalo, tratar com radioterapia, químio e algumas cirurgias. E nós da enfermagem vamos o quê? Sempre administrar medicamento, preparar para exames, vamos atentar para qualquer tontura ou alguma outra queixa. Lembrando que a gente vai dar auxílio para esse paciente quando está relacionado a tumores cerebral, eles podem ter algum tipo de sequela, então a gente tem que ajudar e auxiliar esses pacientes, né? A tontura é um fator muito importante, tá? Porque ele pode perder os movimentos, a deambulação vai ficar prejudicada, então a gente vai se atentar e vai fixar um pouco mais os cuidados nesse aspecto. Espero que a matéria tenha sido compreendida por vocês e a gente se encontra no próximo tema.